E aí, gente? Beleza? Agora a gente vai ver nessa e na próxima videoaula o que a gente chama de limites no infinito, que é um limite quando o x tende ao infinito de uma certa função. E a gente vai ver também as síntotas horizontais. Eu dividi isso aqui em duas videoaulas para a gente. Nessa eu vou apresentar mais os conceitos em cima dela e na próxima fazer alguns exemplos. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então, gente. Para a gente introduzir o conceito do que é o limite no infinito, vamos observar um exemplo. Vamos ver essa função aí, f de x igual a x² menos 1 sobre x mais 1. Vamos ver o que acontece com essa função quando o x fica bem grande, tendendo ao infinito, ou quando fica bem grande negativamente também. Então vamos ver por meio de uma tabela primeiro. Reparem que quando eu troco o x por zero nessa função, você vai lá e faz a conta, isso aqui dá menos 1. Se você troca por 1, positivo ou negativo, e troca ali no valor da função, fica zero, certo? Por que tanto faz se é positivo ou negativo? Porque está tudo x², né? Então positivo ou negativo vai dar a mesma coisa. Quando troco por 2, por 3, por 4, olha só quando o x começa a ficar grande. Olha só do 50. O f de 50, 0,9992. Quando eu já pulo do 50 para o 100, olha o aumento que deu, dobrou o valor de x, mas a função aumentou muito pouco, 0,9998. Quando pulo do 100 para o 1000, aumentou menos ainda o valor da função. Reparem que parece que conforme o valor do x vai aumentando bastante, o valor da função vai mudando muito pouco. Parece que ela está tendendo para um número 1, não é? 0,999998. É praticamente 1 isso aí. Dá a entender que esse limite vai para 1, né? Quando o x vai para o infinito. Olha o gráfico dessa função. A gente plotar aí num programa de gráficos, olha como é que fica. Conforme o x vai aumentando o valor de x, o gráfico dela vai subindo muito pouquinho. Ela quase chega nessa reta y igual a 1. Tá vendo aqui? Se você pegasse uma lupa, né, a olho nu você pode pegar esses x maiores ainda e aparecer que essa função estava tocando a reta, mas na verdade ela nunca toca. Certo? Você pegasse uma lupa ali e olhasse, ia ver que tem uma distancinha. Mas quanto maior o valor de x, menor essa distância vai ficando. Essa reta vai esse gráfico vai tendendo a essa reta y igual a 1, que a gente chama de assíntota horizontal. Certo? Como é que a gente escreve uma função que tem esse comportamento? De conforme eu vou aumentando o valor de x, o valor da função vai tendendo para um número fixo. A gente escreve desse modo. A gente fala que o limite da função, quando x tende a infinito, nesse caso deu 1. E nessa função também, se o x estivesse tendendo a menos infinito, ou seja, eu vou diminuindo muito o valor de x, valores grandes, mas negativos, a função também fica se aproximando dessa reta y igual a 1. Então a gente fala também que o limite é 1, quando o x tende a menos infinito. Certo? Isso é o que a gente chama de limite no infinito. Repare que a gente viu em aulas anteriores limites infinitos, que é quando o valor da função explode, ela fica muito grande ou muito pequena, conforme o x se aproxima de um certo valor. E agora a gente está vendo limites no infinito, que é quando o x está tendendo ao infinito e não a função. Certo? É uma diferença sutil, né? Às vezes a gente até confunde, mas o nome não é importante. Certo? É importante a gente ter os conceitos. Então vamos para a definição. Seja f uma função definida em algum intervalo de a até infinito. Então, o limite da função com x tendendo a infinito é igual a uma constante L, significa que os valores da função podem ficar arbitrariamente próximos do número L, tomando-se x suficientemente grande. Certo? Quanto maior o número de x, mais perto de L a função vai ficando. É o que a gente viu agora há pouco. Aqui tem uma ilustração de 3 modos como isso pode acontecer. Quando o x vai ficando grande, né? Vamos pegar a extremidade direita do gráfico aqui. O gráfico pode tender a essa reta horizontal, y igual a L, por baixo, certo? Pode tender por cima, a função vem, vai descendo, descendo e vai começando a decrescer cada vez menos, de modo que ela vai ficando bem perto dessa reta y igual a L, que a gente chama de novo de assíntota horizontal. Ou pode ser que ela fique assim também, ó. Terceiro caso, ela vai oscilando em torno da reta
y igual a L, de modo que lá para frente essa oscilação fica muito perto da reta. Certo? A gente pode definir o limite com x tendendo a menos infinito de modo parecido. Então, quando a gente fala que o limite da função, quando x tende a menos infinito, é um número L, significa que se eu for trocando valores de x, aqui, fazendo uma tabela ou pegando o gráfico, para números bem negativos de x, a função vai tendendo a esta reta assíntota horizontal y igual a L. Beleza? Aqui tem duas ilustrações de como que o gráfico ficaria. Dois exemplos, né? Então eu vou diminuindo o valor de x, ó, vamos pegando aqui da direita para a esquerda. Conforme eu vou diminuindo o valor de x, o gráfico dela vai tendendo ao gráfico da reta y igual a L, a assíntota horizontal. Ou também ela pode até tocar essa reta em alguns pontos e vir por baixo. Poderia vir oscilando também, de modo que vai ficando perto do L. Tudo bem? E a terceira definição dessa aula é o que eu já falei várias vezes aqui, né? É o que é assíntota horizontal. Então a gente chama de assíntota horizontal a reta y igual a L quando o limite no infinito da L ou quando o limite no menos infinito da L. Certo? Quando um dos limites existirem, no infinito ou no menos infinito, a gente vai ter uma assíntota horizontal. Então um gráfico pode ter até, no máximo, duas assíntotas horizontais. Certo? Uma quando o x tende a infinito, outra quando o x tende a menos infinito. E não necessariamente um gráfico precisa ter uma assíntota horizontal. Eu diria até que na maior parte dos casos não tem. Às vezes o limite quando o x tende a infinito de uma função não dá um número fixo. Pode dar infinito, pode dar menos infinito. E mesma coisa quando o x tende a menos infinito aqui. Não necessariamente vai dar um valor fixo. Mas o máximo que pode acontecer são duas assíntotas. Um limite no infinito, outro limite no menos infinito. Uma função que tem isso, ó, é a arctangente. A função arctangente tem duas assíntotas horizontais. Quando o x tende a infinito, essa função vai se aproximando muito da reta y igual a π sobre 2. Certo? E quando o x vai ficando muito negativo, grande mais negativamente, o gráfico da função vai tendendo a reta y igual a menos π sobre 2. Certo? Esse é um exemplo de uma função que tem duas. E o máximo que pode acontecer é duas. Beleza? Vamos para um exemplo. Ó. Exemplo gráfico ainda. Os cálculos principais a gente vai deixar para a aula seguinte. Encontre os limites infinitos, limites no infinito e assíntotas para a função f cujo gráfico está na figura a seguir. Então tem um gráfico aqui de uma função. E ele quer os limites infinitos, limites no infinito e as assíntotas. Assíntotas pode ser assíntota horizontal ou vertical. Vamos começar com os limites infinitos, que é uma coisa que a gente já viu em aulas anteriores. Certo? Os limites infinitos é quando a função vai para o infinito. Repare pelo gráfico aqui, ó, que quando x é igual a menos 1, o gráfico da função parece que está tendendo a se aproximar dessa reta. X igual a menos 1. E no 2 aqui também, ó. No 2 também parece que o limite dá infinito ou menos infinito. Então vamos ver quais são. Primeiro, vamos pegar esse aqui. Quando x tende a menos 1, a função parece que vai para o infinito. Então a gente pode escrever que limite quando x tende a menos 1 do f, da função f, é igual a infinito. Tudo bem? Tanto faz se ele vem pela esquerda ou pela direita, então eu não preciso nem colocar. Os dois são infinitos. Eu vejo também que se a minha função estiver vindo, o x estiver se aproximando do 2 pela esquerda, a minha função está indo bem negativamente ali. Então isso aqui dá menos infinito, né? Olha lá, limite quando x tende a 2 pela esquerda da função dá menos infinito. E se a função o x tender a 2 pela direita, a função sobe bastante. Então tende a infinito. 2 pela direita da função infinito. E a gente tem aqui, então, duas assíntotas verticais. O x igual a menos 1 e o x igual a 2. Beleza? Isso que a gente já tinha visto em outra videoaula, né, de limites infinitos, que é quando o x tende a um número e a função vai para o infinito. Agora, vamos ver as assíntotas horizontais e vamos ver os limites no infinito. Ou seja, quando o x tende a infinito e não a função. Eu vejo pelo gráfico, primeiro ali, ó, que quando o x vai para o infinito positivo,
parece que a função está crescendo, ó, ela começa a descer, depois vai crescendo e vai crescendo cada vez menos. Parece que ela está tendendo a uma reta. Uma cinta horizontal que é passando pelo y igual a 4 aqui, ó. Certo? Então a gente fala que o limite, quando x tende a infinito, da função é 4. E tem uma outra reta que também parece que no menos infinito a função tende, ó. Conforme eu vou vindo para trás, a função começa a decrescer, mas cada vez vai decrescendo menos. Parece que ela está tendendo para essa reta y igual a 2. Certo? Então os limites do infinito que a gente tem são: limite quando x tende a infinito da função é igual a 4. E quando tende a menos infinito, ela vai para essa reta que é o 2, né? Então a gente tem essas duas assíntotas. Essa aqui é um outro gráfico que tem duas assíntotas. O máximo que a gente tem é duas e essa teve as duas. Certo? A reta y igual a 4 e a reta y igual a 2. Beleza? Um último exemplo, ó. Esse aqui não é gráfico, mas é intuitivo. Encontrar os valores desse limite de 1 sobre x, quando x vai para o infinito, e de 1 sobre x quando x vai para menos infinito. Repare no seguinte. A minha função 1 sobre x, estou pegando uma unidade e dividindo por uma quantidade x. Imagina que essa unidade seja, sei lá, um bolo. Tem um bolo. Está dividindo por x pessoas. Quando você pega um bolo e divide por uma pessoa, a pessoa fica com o bolo inteiro. Se você pega e divide por duas pessoas, cada um vai ficar com metade. Conforme você vai aumentando o valor de pessoas, cada um vai ficando com menos bolo. Certo? Você divide por 1000. O bolo por 1000 pessoas, cada um vai ficar com uma migalhinha. Certo? E conforme eu vou aumentando mais, cada pessoa vai ficando com menos ainda, de modo que se tivesse infinitas pessoas, cada um ficava com praticamente nada. Então a gente pode falar que esse limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x, é igual a zero. Certo? Eu estou pegando uma unidade e dividindo por muito. Cada um fica com quase nada, tende a zero. Certo? E se fosse com x tendendo a menos infinito, daria o mesmo raciocínio. Certo? Só que tudo número negativo, mas ficaria cada vez menos negativo, de modo que a tendência também ia para zero. Olha como é que é o gráfico dessa função aqui, ó. X tendendo a mais infinito, a função vai decrescendo, decrescendo, decrescendo e vai tendendo a valer nada, a valer zero. E mesma coisa se o x fosse para o menos infinito, vai lá para a esquerda. A função vai ficando cada vez mais próxima do eixo x, certo? Esse eixo x, que é a reta y igual a zero, é uma assíntota horizontal do gráfico. Beleza? A gente fez esse raciocínio aí da divisão, cada vez por mais, com 1 sobre x. Mas a gente pode generalizar. Se a gente tivesse 1 sobre x elevado a qualquer coisa, certo? Qualquer número racional, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x elevado a 2/3, esse limite também, pelo mesmo raciocínio, daria zero. E se o limite fosse para o menos infinito, esse limite também daria. Se o x fosse para menos infinito, o limite também daria zero. A gente só teria que pensar que esse expoente teria que seria de forma que fosse definida a função, né? Porque, por exemplo, se o r fosse meio, x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada. E raiz quadrada de número negativo não existe. De modo que a gente não poderia definir o limite quando x vai para menos infinito. Mas desde que x elevado a r seja definida para todo x, então esse limite vai para zero. Beleza? Então essa era o que eu queria, isso era o que eu queria falar nessa aula nossa aqui. Na próxima a gente vai calcular alguns limites no infinito e não ficar tanto só na teoria. Beleza? Até mais, então. Tchau para vocês.